estou aqui para te ajudar a compreender alguns conceitos que você vai utilizar nas questões do caderno de atividades do terceiro bimestre, atividades 3 e 4. Vamos lá? Vamos falar sobre variação linguística. Esse conceito ele é muito importante. E aposto que você já percebeu que existem vários falares, várias formas de se expressar oralmente. E é muito importante a gente compreender essa variedade. Vamos lá? A variação linguística ela pode ser regional, ou seja, dependendo do local do nosso país onde a gente vive, nós vamos falar de forma diferente. Em Minas, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, São Paulo, nós usamos falares diferentes de acordo com a região onde a gente está. E ela pode ser, essa variação linguística regional, a professora trouxe um exemplo aqui, porque pão francês todo mundo come, não é verdade? Então vamos lá, ó, o pãozinho francês. Lá no Ceará, eles chamam carioquinha. No Rio de Janeiro, pão francês. Em algumas regiões do Nordeste, chamam pão aguado. Olha, o mesmo pãozinho com várias nomenclaturas. Aqui, ó, no Rio Grande do Sul, cacetinho. E em algumas regiões do Norte, carequinha. Essa é uma forma de demonstrar que, dependendo da região do país, ou até dentro do próprio estado que nós estivermos, uma mesma palavra ela vai ter variações, ela vai ser dita de forma diferente, ok? Agora vamos para um outro conceito sobre variação linguística. É a variação linguística social. Dependendo do grupo social que a gente convive, nós adquirimos uma fala diferenciada. Então, em alguns grupos nós não falamos problema, nós falamos problema. Em outros, ó, entrou para dentro, saiu para fora, embora a gente saiba que quando a gente entra, já é para dentro e a gente sai para fora. Mas dependendo do contexto social em que a gente está, essa forma de falar ela é muito usual. Outra, nós vai, a gente fomos. Também é usual dependendo do grupo social onde a gente está. E essa daqui, ó, o cérebro e o cadarço, também são falares. Professora, você está ensinando a gente a falar tudo errado. Não. A professora está sinalizando que, de acordo com o grupo social onde a gente está, o contexto sociocultural, as falas elas são ressignificadas, né? Elas têm um contexto diferenciado. Isso não quer dizer que quando a gente vai transpor para a escrita, a gente vai usar essa forma, porque nós já aprendemos que existe uma escrita formal que a gente utiliza na parte escrita. E isso é muito interessante, a gente saber que existem formas de falar e formas de escrever. E às vezes a gente tem que fazer adequações, ok? Vamos lá? Uma coisa muito importante, não há um preconceito linguístico. Existem muitas situações onde as pessoas são desconsideradas por falar diferente, seja por apresentar um falar regional ou um falar social. E aí elas são consideradas pessoas menos cultas, menos inteligentes. Isso não existe, ok? Existem falares e todos os falares têm que ser respeitados. Lembrando que na escola a gente tem a possibilidade de ter acesso, compreender, conviver com outros falares e também ter um insight de que na hora de escrevermos, se nós formos escrever usando a norma culta, ela tem uma organização própria e a gente vai fazer as transposições necessárias, ok? E também vamos conversar um pouquinho sobre migração, tá bom? Professor, o que é migrar? Migrar é quando uma pessoa, eu vou falar de pessoas, mas os animais também migram, ok? Uma pessoa ela sai do lugar, do local de nascimento, né? Ou de convivência, de grande convivência, onde ela vive a maior parte do tempo da sua vida, e ela vai para outro local, para outra cidade, para outro estado, ou até para outro país. E nós vamos ver algumas situações onde a migração acontece. Vamos lá? Bem, a migração, ela pode acontecer, por exemplo, por turismo. Eu aposto que vocês convivem com essa mais facilmente durante a vida de vocês, porque nós moramos em uma cidade turística. Então, o que acontece
no verão, na estação do verão, né? Ou nas férias escolares. Muitas pessoas visitam a nossa cidade. Alguns vêm, passam um dia e vão embora, mas outros fixam residência. Tem residências que eles utilizam apenas nesse período. Então, o turismo é uma forma de migração, ok? Ele impulsiona esse tipo de migração. Outras pessoas, por trabalho, né? Como aqui nós temos, por exemplo, a usina nuclear, nós temos a Brasfels, são polos de trabalho, então as pessoas também migram para vir trabalhar. Guerras. Existem países, locais, onde acontecem muitas guerras, muitos conflitos. Então, as pessoas preferem sair desses locais e migrarem para locais onde seja mais tranquilo a convivência, ok? Existe a questão dos refugiados, que nós veremos em outras aulas. A economia, né? Então, eu vivo em uma região onde a economia não está tão legal, não tem tanto emprego, é mais difícil, então eu migro para um lugar onde a economia seja mais estável, né? Questões políticas. Eu sou do partido X, só que o partido Y está no poder. E aí, a minha convivência naquele local, ela é desconfortável. Existem até situações de perseguição política, onde quem está no poder não aceita que aquela outra pessoa exerça uma posição política diferente. E aí, muitas vezes, as pessoas saem desses locais e vão para outros. E os fenômenos naturais. Por exemplo, nós temos vulcões, tsunamis, né, coisas nevascas que acontecem e desestabilizam totalmente o local de vivência. E aí as pessoas optam por procurar outros locais. Então, essas são algumas situações onde as pessoas exercem o direito de migrar. E para onde as pessoas migram? Como a professora falou, as pessoas podem migrar de uma cidade para outra, de um país para outro, de um continente para outro. E aí eu trouxe para vocês o planisfério, né? Esse planisfério, ele é a representação do nosso planeta. Na verdade, esse aqui é o planisfério, tá bom? É como se nós tivéssemos pego esse planisfério aqui e aberto, né? Planificado, abrir. E aí nós podemos visualizar os 6 continentes e os oceanos, ok? Isso é muito interessante. E mais interessante é que nós estamos vendo esse mapa, esse planisfério, como se nós estivéssemos olhando, aberto ele, e estivéssemos olhando de cima para baixo. Nós falamos que é uma visão vertical. Você que está me vendo, na verdade, ele está de frente para você. Se ele estivesse na sua mesa de trabalho, você estaria olhando de cima para baixo. Vamos ver outros tipos de visão? Vamos lá. Olha aqui. Nós temos outros 2 tipos de visão. A visão frontal, como a professora falou, que vocês me enxergam, né? De frente, eu estou olhando uma imagem de frente. E a visão oblíqua. A visão oblíqua é quando eu estou vendo de frente, mas um pouquinho de cima, tá bom? Invertidinho assim. Então, essa é a mesma paisagem, tá? A mesma paisagem, observada nos 2 tipos de visão, elas ficam um pouquinho diferentes, ok? E aprender sobre esse tipo de visão é muito importante quando a gente vai analisar mapas, sejam eles mapas apenas desenhados, mapas de GPS, mapas de localização quando a gente vai a algum local, mapas turísticos. Esse conceito é essencial. Vamos para o próximo? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre numeração decimal. Olha só, o que é a numeração decimal? Aqui está o quadro de valor de lugar que a gente já conhece, a gente já fez o estudo. Mas esse aqui está um pouquinho diferente. Eu aposto que já tem gente aí desesperada, não fique. Olha só, o quadro de valor de lugar que a gente viu, ele representava apenas os números inteiros. E esse daqui que a prof trouxe, ele também está representando números que não são inteiros. Nossa, prof, que história é essa de número que não é inteiro? Então, em algumas situações, né, os números, eles têm partes que ainda não são inteiras. No dinheiro, por exemplo, tá? Então, lá, eu tenho 56 centavos. Ou seja, eu tenho R$1? Não. Ainda faltam centavos para eu chegar a R$1. Então, essa parte do dinheiro, ela ainda não está inteira. Então, ela fica ocupando casas decimais que representam a parte não inteira dos numerais. E a parte inteira e não inteira, ela é sempre separada por uma vírgula. Pode ficar tranquilo que a gente vai ver isso daqui a pouco na prática.
Vamos lá fazer a prática agora do uso da numeração decimal, ok? Como a professora já falou, nós temos uma parte no número, aqui nesse caso, inteira, que é essa aqui, antes da vírgula. Nós temos uma parte não inteira, que é essa aqui, após a vírgula. Então, nós vamos organizar para fazer o cálculo. Hoje eu vou ensinar a fazer cálculo, tá? De adição. Nós vamos organizar aqui nesse quadro de valores de lugar um pouquinho diferente. Aqui no vermelhinho tem a parte que é inteira e no verdinho a parte não inteira. Então, vamos lá. 56,78. 56. Aqui não tem campo da vírgula, mas eu sei que essa parte aqui é não inteira. Vírgula 78. E 22,21. Prof, como é que eu faço essa soma? Como você faz normalmente, tá bom? Só tem que tomar cuidado de estar tudo um embaixo do outro. Eu não usei esse campo do milésimo, vai ficar em branco. Eu tenho 8, somo 1. Eu tenho 9. Eu tenho 7, somo 2. Eu tenho 9. Eu tenho 6, somo 2. Eu tenho 8. Eu tenho 5, somo 2. Eu tenho 7. Então, como que eu vou escrever esse numeral, tá? Vou escrever aqui em cima que é mais fácil, para vocês visualizarem. Eu tenho 78, e agora? Vírgula 99, ok? É importante que vocês usem sempre o quadro de valor de lugar, para vocês não se perderem, não errarem. Sempre algarismo embaixo do algarismo, observando sempre as ordens, ok? Valeu? E, como eu sempre digo, a parte mais importante, porque você é o produtor do texto. Na atividade 3, está pedindo para você produzir uma tirinha. Nós já conhecemos as características da tirinha, uma narrativa visual. Então, nós precisamos articular a parte não verbal, né, a parte de desenho, de ilustração, a parte verbal. Lembrando de utilizar os balãozinhos corretos, ok? Ela tem uma estrutura, geralmente são 3 quadrinhos. Ela tem que ter início, meio e fim. O interlocutor, para quem eu estou escrevendo, e aí eu vou adaptar a minha linguagem, e sempre fazer a revisão da escrita. No texto 4, na charge, ela também é uma narrativa visual. Então, nós temos a mesma coisa, articulação entre a linguagem verbal e não verbal, né? A linguagem verbal escrita, né? E a não verbal, que são as ilustrações, a temporalidade e contexto, ou seja, quando está acontecendo. É uma coisa que aconteceu há muito tempo, uma coisa que está acontecendo agora. Geralmente a charge, ela mostra fatos de agora, do nosso cotidiano, coisas que estão acontecendo, conflitos do hoje, ok? E você tem matemática aí para desenvolver. A professora já pontuou qual temática que você vai desenvolver. O interlocutor, a sequência de ideias, né? E, novamente, faça a revisão da sua escrita. Esses foram os conceitos das aulas 3 e 4. Lembrando que você deve acionar o sininho de notificação e assim que subir novos vídeos, você será avisado. Você pode ver esse vídeo e todos os outros quantas vezes você quiser. Lembre-se, estamos aqui para te apoiar. Até a próxima aula.